Olá, pessoal, boa tarde. Eu fiquei com saudade de fazer gravação, aí chamei mais uma pessoa especial que conheci na rede social, que é a Carol, do Instagram do Onde Eu Deixei. Gente, Carol é uma pessoa sensacional. Se vocês não seguem, se vocês não conhecem, conheçam, porque ela é psicanalista, ela é ex-bagunceira convicta, então aquilo que eu falo para vocês, eu sou ex-consumista, a gente se encaixa aí, que a gente mudou de profissão, né, começando com os nossos próprios problemas. E Sim. ela foi, né, ela é consultora da Marie Kondo. Então, quem não conhece Marie Kondo também, né, é legal conhecer, ela é uma das mais famosas personal organizers, assim, tem série na Netflix e tudo. E aí, Carol, acho que você pode começar falando um pouquinho justamente disso, né? Explicar o método Marie Kondo, explicar um pouco do teu trabalho, pra gente sintonizar a galera. E aí, depois a gente entra no assunto dessa live hoje, que é falar sobre desapego, né? Algo que vai ajudar a gente a encarar a vida aí pós-pandemia. Carol, o espaço é teu, fica à vontade, seja bem-vinda. Obrigada. Então vamos lá, eu sou a Carol, eu sou uma ex-bagunceira convicta. Eu sempre tive muita dificuldade para organizar e achava que isso não era coisa para mim. O convicta vem de uma frase de Gabriela, que eu usava muito, que é eu cresci assim, eu nasci assim, você sempre assim. E isso foi se perpetuando até eu perder um item de valor emocional muito importante para mim, que era um chaveiro. Eu vim de uma infância de muita escassez, eu cresci na periferia de São Paulo. E um dia eu vi uma pessoa com um chaveiro de um vira-tempo do Harry Potter e eu queria muito um chaveiro daquele, só que só vendia fora. Eu falei, um dia eu vou conseguir ir para fora e eu vou comprar esse chaveiro. E eu consegui, comprei o chaveiro, acho que foi em junho. E eis que em agosto para setembro, eu cheguei em casa num dia de super cansaço e cadê a chave? O clássico, né, que acontece com todo mundo. Com todo mundo que é bagunceiro, você já perdeu a chave. Se você não perdeu a chave, você não é bagunceiro o suficiente. Nunca perdi a chave. Eu não tô nessa categoria, não. E aí, eu já perdi vários. Inclusive, eu tinha duas amigas já com cópias da chave. Eu não sei o que eu tinha na cabeça que eu coloquei o chaveiro lá. Sei lá. Sei que aí voltei, quem aí é de São Paulo, eu saí do centro, fui até o Pacaembu para ver se eu refazia o caminho do meu trabalho. Na época eu era coordenadora de comunicação da Pedigree. E aí eu voltei, nada, liguei para minha chefe, ela falou que não estava lá, passei no mercado, na farmácia, peguei metrô, liguei para uma amiga que mora do outro lado da cidade, para não usar um outro termo, lá na Parada Inglesa. E aí fui lá pegar a chave. Eu voltei, eu parecia um pincher. Eu era metade ódio, metade tremedeira. Eu falei, eu nunca mais vou passar por isso, por essa situação. Porque eu tinha tido um dia de cão no trabalho. Eu adoro, porque essa expressão é muito boa para usar. É perfeito. Eu tive um dia de cão e eu só queria tomar um banho e descansar. E ainda tive que lidar com todo o transtorno que eu causei para mim. Né? Porque é uma coisa você perder a chave por distração, outra coisa é que aconteceu uma coisa séria, né? Mas era só distração. E aí ninguém na época sabia que era Marie Kondo. Mas eu tinha uma amiga japonesa que já tinha me falado dela. E ela até falou dos pijamas. Eu falei, eu não vou fazer isso não. Ela vai mandar eu jogar fora os meus pijamas velhos. E aí a Suzue falou, não. Se você amar seus pijamas, você pode manter. Como eu já tinha tentado tudo, porque eu era convicta, mas eu tentava de vez em quando mudar, sabe? Só que todo sábado eu deixava a casa em ordem e na segunda-feira parecia que o Tasmânia tinha passado, sabe? Era o Saci Tererê. Aí eu desisti, eu falei, nada vai funcionar e eu comecei a usar o método Gabriela, né? Do você sempre assim, aceite. Eis que aí eu li o livro da Marie, no outro dia fui pro trabalho, comprei o livro da mulher. Li numa tacada só, o livro é pequeno, eu li numa tacada só, liguei para minha chefe e falei assim, chefe, preciso de banco de horas, sabe aquelas 1000 horas acumuladas, tô precisando delas. Aí ela falou, pra quê? Né? Tipo, aconteceu alguma coisa? Eu falei, eu preciso organizar minha casa. Ela falou, pode tirar. Já sabia. A Raquel conhecia a minha casa. Que era necessário. Era necessário.
A Raquel conhecia a minha casa e eu lembro da cara de espanto dela quando ela chegou, porque eu sempre fui muito organizada no trabalho. A minha mesa nunca foi organizada, porque durante os processos era papel, era tudo. Mas se alguém perguntasse onde está tal arquivo, eu falava, você vai na rede, na pasta tal, caminho tal, pega lá, tem 2 planilhas. Era muito organizada no trabalho. E aí eu lembro quando ela chegou em casa para me trazer uma gata, ela tinha resgatado uma gata que eu adotei. E aí ela olhou e ela falou, meu Deus, você é limpinha, mas você é muito bagunceira. Então ela falou, não, vai arrumar sua casa. E aí eu passei uma semana no processo. Eu morava num apartamento de 38 metros, um apartamento pequeno. E eu fiquei 7 dias organizando e saiu tanta coisa, saíram mais de 30 sacos, entre doação e lixo mesmo, reciclagem e tudo mais. E quando eu terminei, eu falei, meu Deus, a vida ficou tão mais fácil. Tipo, se eu soubesse que eu ia ficar assim, eu tinha começado a fazer esse negócio antes. E aí eu entendi, na minha experiência, que eu não fazia aquilo antes porque eu não me sentia acolhida. Porque quando a gente fala de organização, a gente fala de pessoas, e isso a moda tem, a gente tem em comum isso, né? Que a moda é para quem gosta de moda. A moda é para quem desde pequena sabe de moda, entende de moda e curte moda, né? E a organização também. A organização é um lugar das pessoas evoluídas, né? E perfeitas. Você não nasceu assim, já era. Isso, entendeu? Não tem jeito. E você só é uma pessoa boa se você é organizada, né? Eu tinha essa impressão. Lista as suas qualidades. Organizar. Isso. É uma coisa que, assim, parece que invalidava... A minha mesa bagunçada, às vezes, eu tinha a impressão que ela invalidava para algumas pessoas todo o trabalho que eu entregava pontualmente, brilhantemente. E era uma das brigas, inclusive, da minha chefe direta com uma outra pessoa do departamento que não tinha nada a ver. E ela falava, a mesa da Carol é uma bagunça. Ela falou, ela entrega tudo perfeitamente. Ela trabalha 12 horas por dia no escritório, tipo... Eu vou pedir o quê para ela, sabe? Mas tem essa questão da evolução, né? Que é evolução mesmo. E aí eu percebi... É um rótulo, né? É aquilo que a gente rotula as pessoas sempre. À primeira vista, é mais uma delas. E aí eu percebi que eu não tinha começado esse processo antes, porque eu não me sentia acolhida. Porque quando as pessoas falavam da minha bagunça, era sempre... Você não tem vergonha? Você é preguiçosa? Ou é só colocar no lugar. O meu namorado, o meu marido hoje, ele é muito organizado. Uma das coisas que me dava desespero era ele falar assim, Carol, é só colocar no lugar. Para ele era muito fácil colocar no lugar. Ele teve uma criação muito organizada nesse sentido. Ele é oriental e eu acho que isso ajudou também. Ele é muito disciplinado. E eu sou uma pessoa extremamente criativa, multitarefas. Então... o processo de colocar no lugar nunca era tão simples, né? Às vezes as pessoas falam assim, eu não consigo colocar no lugar. Às vezes nem é culpa sua, é porque seu armário tá tão cheio que é impossível, não é fácil o processo. E aí você tem... e aí você... A gente já tem que engolir sapo de pagar boleto. A gente já tem trabalhos chatos que a gente definitivamente precisa fazer. A gente não quer colocar esforço em ficar deixando, em dobrar perfeitamente a roupa para colocar no armário. Você faz uma bola e taca lá dentro. Sabe? É isso que acontece. Eu tenho mais o que fazer. Eu falava assim, gente, eu quero dominar o mundo. Eu não quero, sabe? Quero viver, eu viver no avião. Acha que é perda de tempo, né? Isso. Tinha muito isso. E aí, quando eu terminei o processo, foi o que eu caí na real. Eu falei, ok, eu não fazia antes porque eu achava que aquilo não era para mim, né? Porque eu não tinha nascido esse ser da evolução. Eu não me sentia acolhida. Toda vez que falavam do assunto, falavam com um olhar de julgamento e não de acolhimento. Mas a vida ficou tão mais fácil. Deve ter algum jeito de contar para as pessoas que organização é difícil. Eu falo que é igual dançar o creu, tem que ter disposição e tem que ter habilidade. Mas é possível, e quando a gente consegue colocar ela na nossa vida de um jeito que seja de fácil manutenção, a gente abre espaço para a dominação mundial.
Então, foi aí que surgiu a ideia da mudança de carreira. E quando eu terminei, eu falei, eu quero mudar de carreira, eu quero trabalhar com isso. Porque deve ter um monte de Carol perdida no mundo com esse problema. E você sente aquela transformação tão grande em você, que muda a sua vida tão positivamente, né? Que você quer expandir isso, você quer que todo mundo sinta o que você sentiu, né? Exatamente. Uma coisa também com o processo. Exatamente. E aí, na época, eu já estava encaminhando eu já estava cursando a minha pós-graduação. E eu tive algumas conversas com um professor meu. E aí, ele falando assim, eu falei, Montoto, eu acho que isso encaixa com isso, eu tô doida. E ele falou, não, pega aqui, ó. E aí, me deu um monte de literatura para ler, um monte de coisa para fuçar. E aí eu comecei a trabalhar a psicanálise, né, que era pós em psicanálise semiótica. Semiótica é justamente o estudo dos símbolos e signos. E eu comecei a relacionar tudo isso com organização e mais que com organização, com a bagunça, né? Quando as pessoas às vezes falam assim, você trabalha com organização? Eu falei, não, eu trabalho com bagunça. A organização que eu trabalho é a organizer que quer a casinha perfeita. O meu negócio é outro. É interno, né? Você trabalha o ser humano. Isso. E aí eu comecei a entender, a aplicar, estudar mais. E tudo se encaixou. E eu comecei a entender que a minha bagunça, não era uma causa de algum problema, era um sintoma. Era um sintoma da minha ansiedade, era um sintoma da minha cobrança, da minha mania de querer tudo perfeito sempre, né? De ter muito mais atividades do que eu conseguia carregar, né? Dificuldade de priorização. Porque às vezes é só isso. Às vezes a organização da casa, ela não é nada. Ela só é uma questão de prioridade. A minha prioridade naquele momento, qual que era? O trabalho, sempre foi o trabalho. Então, o meu trabalho sempre estava em ordem. É uma realidade, né? Fazendo um parênteses, de 90% das pessoas. Isso, exatamente. Você conhece, todo mundo tá nessa. Então, era isso. Eu queria ser muito boa no meu trabalho e o resto meio que eu deixei de lado e eu não entendi o impacto disso no meu trabalho, sabe? E era óbvio, depois que eu terminei tudo e eu voltei para a empresa, a Raquel veio aqui e ela falou, meu Deus, tipo, ela levou um susto, tudo mudou, os objetos que eu usava na empresa mudaram, as roupas que eu usava no trabalho mudaram. Ela falou, saiu uma pessoa daqui e chegou outra, né? Carol, a forma de encarar a vida muda, né? Isso, mudou. E aí foi assim que, quando eu passei por tudo isso, eu fui estudar organização tradicional para entender o que não funcionava comigo e por que não funcionava comigo. Eu precisava entender o outro lado. E aí eu fui começar o processo de consultora da Marie Kondo, né? Então, que você tem que fazer em casa, aí você tem que passar por uma prova, aí se você é escolhida, você vai lá cursar, faz o estágio, e aí volta e continua fazendo os relatórios, né? A gente presta contas de tudo. E aí eu mudei de carreira. Foi assim, quando eu terminei o processo, eu já falei, eu quero mudar. E não demorou um ano. Olha, muito legal. E aí fala pra gente um pouquinho do método, né? Então, da Marie Kondo. Então, o método da Marie Kondo é um pouquinho diferente da organização tradicional. A grande diferença é, eu escolho o que eu quero manter, não o que eu quero desapegar. E parece idiota, mas não é. Porque quando você começa a pensar no que você quer levar para a sua vida, o que você quer carregar, você começa a entender isso em outros âmbitos e começa a olhar as suas coisas com um teor mais crítico. Então, a outra coisa né? Então, primeira coisa, método, eu tenho que pegar o objeto, abraçar e pensar se aquilo me traz alegria ou não. A segunda coisa é que a gente organiza por categoria e não por cômodo. A organização tradicional, ela vai organizar por cômodo. Só que aí tem 3 gavetas da bagunça na casa. Tem pinça espalhada pela casa inteira, caneta espalhada pela casa inteira. Eu tenho a impressão que aquilo não termina nunca. Eu perco a noção da repetição de itens que eu tenho na minha casa. E se eu guardo um objeto em mais de um lugar da minha casa, a minha cabeça automaticamente entende que está tudo bem. Porque se eu tenho caneta aqui na cozinha e no quarto, então tá tudo bem eu ter roupa aqui na cozinha e no quarto. Então tá tudo bem eu ter sapato aqui na cozinha e no quarto, entendeu? Então isso muda também.
E a gente tem um pilar aí de organização que é baseado menos na estética e mais na acessibilidade, né? Tem que estar fácil de ver, fácil de pegar, porque pessoas bagunceiras, mais uma vez, vão priorizar outras coisas na vida delas. A gente não quer ter trabalho com isso. A gente não quer gastar energia com isso. Então precisa ser rápido de guardar, senão eu vou largar. Se me der trabalho, eu vou largar. E a honra, que é o uso das categorias, né, organização por categoria. Depois a gente vai trabalhar muitos objetos tentando honrá-los o máximo possível, né? Tirar eles da escuridão do quarto da bagunça e fazer eles ganharem a casa e darem um up também no nosso emocional. Então, esse basicamente é a diferença aí da metodologia da Marie para a metodologia tradicional. Muito legal. Essa parte quando eu faço revitalização de armário, né, no processo de consultoria, é a mesma visão também do que fica e não do que sai. Uhum. Né? É mais fácil. Nessa linha. Porque você tem muita clareza, né, daquela proposta e tal, então é muito mais simples. Eu acho que você começa a se perguntar algumas coisas do tipo... Eu gosto disso, né? Eu até gosto, mas me dá tanto trabalho para manter. Será que eu gosto mesmo? Você começa a entender aqueles objetos que eu falo que são bonitinhos, mas ordinários, né? Tipo, tem uma cliente que eu peguei, eu atendi uma belga, e ela era louca da Primark. Só que ela odiava a roupa que dava bolinha. Como que alguém compra na Primark e odeia a roupa que dá bolinha? Entendeu? Porque não tem como. É a roupa ela vivia com a bolinha o dia inteiro. Isso, entendeu? Então era um descarte. Ela percebeu indo um monte de roupa. Ela falou, meu Deus, eu não posso mais entrar na Primark. Eu não gosto de nada de lá. Exatamente. Causa um conforto momentâneo. É barato, só que depois, né? Só que depois ela não usava porque ela se sentia desleixada, sabe? Com a bolinha. Tem gente que não tem problema nenhum com bolinha, mas ela era um caso desse. Então, acho que a gente consegue ter um olhar mais crítico em relação às outras coisas. Quando eu fiz a minha primeira grande limpa de armário, que eu tirei 150 peças, eu tiro tudo que tem bolinha. Porque toda vez que eu visto, eu acho que as pessoas estão olhando para mim e achando que eu sou... Da bolinha. Né? E aí acho que a gente começa a se entender melhor, e isso faz com que a gente compre melhor, enfim, todo o processo aí que você também trabalha. E é por isso que a redução é tão grande. Que aí você fala... As pessoas geralmente passam pelo processo comigo, elas ficam com 1/3 do que elas têm em casa só. E aí elas olham aquele caminhão de coisa indo embora e elas falam, meu Deus do céu, como saiu coisa dessa casa, como eu comprei coisa que não traz alegria, aonde eu estava nesses momentos, sabe? Tipo, aonde a minha consciência estava no sentido de atenção. E aí, o que eu estava tentando preencher? E a gente vai trabalhando isso durante o processo. Carol, e o mais importante a gente frisar também, que não é só roupa, né, gente? É tudo. Não é tudo. Às vezes utensílio de cozinha. Assim, parafuso. Cada um parafuso. Assim, vai. Eu organizo tudo. Não fica uma coisa que eu não coloque a mão. A gente coloca a mão em tudo. E se tiver coisa na casa dos pais, eu peço para trazer. Nossa, porque tem isso, né? Tô pensando aqui que eu tenho coisa na casa dos meus pais até hoje. Eu já saí de 15 anos. A gente sai de casa e deixa o rastro. 15 anos! E ainda tem. E aí tem um monte de coisa lá guardada que às vezes é um instrumento importantíssimo para terapia. Tipo, coisa que às vezes a pessoa nem lembrava, ela pega, ela fala, meu Deus. Eu falei, isso é terapia. Isso você tem que levar pro terapeuta para conversar melhor com ele. Você causa... Assim, o pai fica com um cômodo lá empapado, né, pela vida do outro, porque o pai muito provavelmente não vai falar para você tirar as coisas. E a outra coisa que ajuda, que complica, na verdade, é a síndrome do ninho vazio, que muitos pais têm. Quando a gente não encerra esse ciclo, né, tem alguns pais que depois do processo eu até deixo alguns poucos objetos lá para lidar menos com isso, mas demoraram tanto para tirar as coisas de casa que eles começaram a passar pela síndrome do ninho vazio. Que é quando o filho sai de casa e você acha que tá bem e aí não tá. Porque a criança tá e não tá, né? A criança, no caso. A criança saiu de casa. 30 anos. A criança saiu de casa, mas as coisas dela estão lá. E aí, quando ele olha o ursinho de pelúcia, ele não vai lembrar do mulherão da porra que ela virou, entendeu? Ele vai lembrar da menininha que era indefesa.
Menina, eu tô pensando aqui que meu quarto na casa da minha mãe em Petrópolis é exatamente como eu deixei. Tem todos os enfeites, todos os bichos de pelúcia, o mural de fotos. Ele tá lá. E a gente vai ter que administrar isso um dia. Então é mais fácil, quanto mais rápido a gente fizer isso, melhor, mais rápido no sentido de idade, né? Uhum. É mais fácil, porque você tem menos coisa. Quanto mais a gente vive, mais a gente vai acumulando. Sim. É normal. Uma, porque a gente vai ganhando mais anos de vida. Eu sempre uso o documento, né? Documento, por exemplo. Você tinha uma pastinha quando você era mais nova. Você tinha carteira de vacina, bebê. Aí começa a crescer. Aí vem imposto de renda. Aí vem empresa. Aí vem casamento. Aí vem divórcio. O papel Começa vai... a ter um arquivo. Né? Começa a ter um arquivo, vai crescendo. Então, é muito disso também, de ser mais fácil essa administração. Quanto mais rápido a gente fizer isso, a gente entender que nós somos responsáveis pelas nossas coisas e a gente não pode deixar isso para trás, mais fácil fica de entrar no novo fluxo da vida, assim, no novo ciclo da vida, Simba. Carol, e quando antes então desse processo, desse trabalho, você tem que fazer olhar para dentro, né? Tem que ter esse período, não é só chegar e gente, vamos tirar aqui. Não, tem que ter todo um processo de autoconhecimento aí, de desapego mesmo, né? Sim. Você vai aprendendo muito isso com o método, com o jeito que, né, com o processo. Você aprende muito durante o processo, mas geralmente já tem uma formiguinha lá dentro. Às vezes é a formiguinha que às vezes é a formiguinha do basta, que foi o meu caso, né? Então, assim, eu tinha uma ligação super forte com sustentabilidade, eu tinha uma ligação muito forte com saúde mental já, mas o que me fez virar foi a chave. Eu falei, eu não quero mais. Então, esse momento do basta, ele é importante. Só que as coisas você vai aprendendo durante o processo. E é uma outra coisa que aconteceu comigo, por exemplo, né? Eu fiz a triagem, passei por todo o processo lá de organização. Quando eu terminei, eu continuei tirando coisa de casa. Tipo, depois de uns 3 meses, eu vi que tinha uma coisa ali que eu tinha deixado que não fazia mais sentido. Eu continuei reduzindo. E hoje eu sei que os meus clientes também têm o mesmo comportamento, mas é porque tudo tem seu tempo. Também faço esse mesmo. Quando é um processo de consultoria de estilo, a gente completa, né, que tem a revitalização de armário. Eu faço revitalização de armário sem estar dentro do processo, que eu acho que não faz sentido, entendeu? Ele fica meio perdido. Porque você tem que ter muita clareza de quem você é, que é aquilo de dominar os 3 pilares, né? Seu estilo, sua mensagem, sua cor e seu corpo, né? Os caimentos que você gosta. Ali, só que sabendo disso, você já faz uma limpa muito mais coerente. Mas às vezes tem outra que tem essa questão do amor. Eu amo, não tem mais nada a ver comigo, mas eu amo. Eu falo, então deixa aí. E até a próxima visita, que normalmente é o dia de montar look, a gente vai olhar para essa peça, tentar incluir essa peça na sua proposta. Se a gente conseguir, ela fica, senão a gente repensa, né? Guarda o sentimental em outro lugar, né? Vai ser tirada também daquele rol das peças, né? Das coisas do útil no corpo. Eu falo que existe a utilidade para o corpo e para o coração. Então, às vezes, a peça nem é usada, né? Mas ela tem um valor emocional. Aí eu vou manter. O que a gente tem que tomar cuidado é só o limite, né? Por isso que o valor emocional é a última categoria da Marie Kondo, porque quando você começa a tirar as coisas, vai para o valor emocional. Então, assim, na roupa, sai algumas coisas de valor emocional. Aí vai chegando nos objetos, né? Então, a gente vai para livro, aí vai para papel, aí vai para Komodo, que é o resto da casa, que eu chamo de dragão de Komodo. Quando chegar no valor emocional, as pessoas acham que vai sobrar uma caixinha. E tem literalmente uma caixa de geladeira. Às vezes tem um banheiro fechado de coisa de valor sentimental, emocional. E aí, conforme o processo, ela vai colocando as coisas lá, ela olha e ela fala, meu Deus, Carol, como tem coisa. Eu falei, tem coisa, calma que a gente vai lidar com isso depois. No final, quando eles entendem tudo de valor emocional que tinha, que sobrou, não é muito. Então, a gente vai criar o valor emocional. E aí, a gente começa a trabalhar na redução desses itens e no que realmente a gente ama, que até dói, sabe?
E é entender também o que é valor emocional, né? Sim. Eu tenho que ler, esse vestido eu usei no meu casamento. Tá bom, meu vestido do seu casamento. Valor emocional. Nada, ele é um valor emocional. Eu estou fazendo, né, um processo, ainda não abri aqui, que eu vou divulgar tudo, mas eu vou reduzir muito as minhas coisas de novo, né? Vou fazer a minha redução aí desses 3 anos que eu trabalho com isso. E aí tem uma questão que são minhas calças jeans. Aí eu tava pensando, hoje, engraçado, a gente tem uns cliques, né, uns insights do nada, assim. Hoje eu tava lavando roupa, e aí eu pensei, cara, eu tenho uma questão de apego com essas calças jeans, que é muito psicológico. Por quê? Eu vivi num meio que era um meio muito elitista. Eu estudei na PUC, então eram pessoas que tinham, né, era um meio que eu não pertencia tanto, né, também, né, mas eu não era uma pessoa que viajava para fora todo ano, eu tinha uma diferença. E aí as pessoas tinham aquelas roupas, as calças jeans, que traziam de fora, a marca X. Sim. Quando eu comecei a trabalhar e ganhar um pouco melhor e viajar, eu comecei a comprar lotes de calça jeans dessa marca específica para mim. E aí eu tenho hoje, sei lá, umas 6 calças jeans dessa. Uso, mas eu uso 2, talvez. E aí, pensando nisso, cara, esse lance da calça jeans é psicológico, total. Na verdade, tudo que tá dentro da sua casa, né? A gente não traz nada pra casa que não tenha uma história emocional por trás, tá, gente? Né? O motivo de compra é muito emocional. É muito mais emocional do que de utilidade. O que a gente usa de verdade? Se a gente fosse pensar em utilidade, eu precisaria de um copo, de um prato, de um talher, 2 panelas, meia dúzia de roupa e 3 sapatos. Não é assim que funciona, né? A gente tem toda uma questão... Você tá caindo aqui, ó. De pé. Tem toda uma questão do valor emocional do que a gente compra, a motivação que a gente compra. Uma coisa que eu acho que posso te ajudar nisso, eu sempre falo, pode estar rolando um medo, porque foi muito dinheiro, né? Esses dias eu peguei uma cliente. Isso sempre também com cliente. Ela olhou o sofá, assim, ela falou assim, ligou pro marido e falou, Tomás, acabei de desapegar de uma X1. Porque ela tinha muita roupa de marca, de Flávia Aranha, coisa muito de marca, assim, muito caro. E aí ela falou, acabei de desapegar, tô desapegando uma X1. E a gente, você já investiu o dinheiro? Dinheiro já foi, você já perdeu, né? Perdeu não, porque você usou, aquilo foi importante, aquilo cumpriu um papel importante, né? Durante muito tempo da sua vida. Você está com o espaço, perdendo o espaço. Mas mais do que isso, além do dinheiro e do espaço, se você continuar mantendo, você está perdendo a sua paz. Sim. Entendeu? É o peso do pensar, meu Deus, tem um negócio lá que eu não consigo desapegar. Tipo, mas a calça é batata. Às vezes você deve ser isso também. A calça ideal. Esses dias eu peguei uma cliente que ela falou que não é só uma, eu descobri que depois tem vários, mas ela foi a primeira. Ela falou, eu sei que eu tô no peso ideal quando eu... essa calça... 80% quando eu entro nessa calça. Aí eu falei, tá, quanto tempo você comprou a calça? Aí ela falou, faz uns 14 anos. 14 anos. Então eu saí de uma pessoa de 20 e poucos para 40 e que tem um filho de 11. Gente, a vida não. Falei, você quer fazer isso com você mesmo? Você acha necessário fazer isso com você? E aí eu só deixei a pulguinha e guardei a calça. Eu falei, olha, então, a gente vai trabalhar... nesse momento, assume total o papel de terapeuta. Sim, a gente vai trabalhar isso depois. E aí, se eu, depois da conversa, eu entender que é necessário, eu vou ligar, porque às vezes eu trabalho com o psicólogo junto, né? A gente vai falando, discutindo o caso. Mas aí, 3 sessões depois, ela chegou em mim e ela falou, Carol, eu desapeguei da calça. Eu entendi o que você quis dizer. Então, é isso. Você vai querer administrar mais uma coisa na sua vida mesmo? Porque uma hora, essas calças não vão estar mais com você. E uma hora a gente morre.
Simples. É. Tá? Não, esse lance do corpo, né? Que aí você entra em visão corporal, é muito sério, porque você tem que entender a sua transformação. Sim. Não vou nunca mais ser aquela pessoa, né? Meu manequim mudou realmente. E aí tem gente que a metade do armário é de um tamanho e a outra metade é de outro. Entendeu? Não é uma calça. E tem a questão que a gente é meio matriosca dentro de nós, né? Então a gente é igual aquelas bonequinhas russas, que uma vai dentro da outra. Aquela menina que estudou, que trabalhou muito para conseguir ir para fora, para conseguir ter o dinheiro, para conseguir ter independência, para conseguir comprar calça, ela não desapareceu, ela tá aí dentro de você. Super. Né? Ela não vai, você pode sumir com tudo que você tiver, que essa menina vai continuar aí dentro, porque ela é você, né? Ela só foi... É a sua história, né? Você é o composto da sua história, você não pode deixar pra trás. Então, o símbolo, tipo, você sabe que você consegue fazer algo e se esforçar o suficiente para conseguir ir pra fora e comprar todas as calças jeans que você queira, entendeu? Você não precisa ter um objeto representando isso. Então, é entender um pouco do que a gente quer administrar. É verdade. Mesmo. Não, isso tudo faz muito sentido, né? E realmente é um processo, e eu acho que a gente tem que respeitar esse processo, né? Sim. Do autoconhecimento, que aí vem num processo, seja da consultoria de estilo, seja numa consultoria de organização, né? Que você vai trazer as coisas, descascando as camadinhas ali. Isso. E você vai buscando, né? Então, eu quando terminei o processo, que eu falei que eu voltei a desapegar de algumas coisas, quando eu voltei a desapegar, eu tava numa fase que eu já tava trabalhando viajando muito, mas chegou num tempo que eu ficava 3 dias por semana numa cidade, 2 dias em outra e 3 dias em outra. Então, assim, as minhas coisas, as pessoas falavam assim, onde você mora? Eu falava assim, numa sala de embarque. Porque era isso. E eu entendi que naquele momento eu precisava de uma consultoria de estilo. Porque eu tinha coisas que eu amava no meu armário, mas eu não sabia dar um match, sabe? Como compor. Eu não sabia direito, eu sabia, Carol, o que eu queria, eu sabia aquela primeira fase, né, que vocês fazem de conhecer a pessoa, a personalidade, eu já tinha muito traçado por causa da limpeza do processo com Marie, mas eu não sabia organizar isso. E aí eu fui porque quando você sabe versatilizar, você tem menos coisa, né? E aí eu fui atrás. Então, é um processo que geralmente a pessoa que vai para minha mão, ou ela sai para mim, geralmente ela sai para mim e vai para terapia. Se ela não tá na terapia, às vezes eu sou indicada pelo terapeuta. Aí ela sai de mim, ela vai para uma consultoria. Tem muita gente que sai de consultoria de estilo e vai para terapia. Aí eu tenho gente que sai do meu processo e vai para consultoria de estilo, gente que foi de uma consultoria de estilo e vem para mim. Isso. Porque, e assim, são trabalhos muito complementares. É muito complementar esse trabalho, né? Vai ter muito mais coisa, porque quem fala que autoconhecimento, eu já tenho autoconhecimento, tá mentindo. A gente só vai parar de ter autoconhecimento quando a gente morrer. Claro. Senão você tá estagnado na sua vida, tá errado também, não tá evoluindo, não tá se transformando. É mais do que ler frases e pensar em coisas motivacionais. É entender que é um processo você falou de abrir a mão. Sem fim. Sem fim, ainda bem. A gente só para de aprender no fim da vida. Isso é aí que tá a graça das coisas, não é? Sim. Não, que graça teria se a gente... Exatamente. A gente tá aqui para isso. Exatamente. Carol, e aí eu acho que isso traz também um desafio que eu acho que está todo mundo tendo agora, né? Nessa época de pandemia e tal. Inclusive, hoje eu estava vendo uma live de negócios falando que a palavra do pós-pandemia vai ser desapego. E aí eu acho que, né, na minha leitura, isso vai vir como um conceito muito mais amplo do desapego. A gente traz o desapego, a gente está falando aqui de desapego material das coisas, né? Do objeto que você tem, que você não precisa mais ter. E aí, quando você começa a reduzir, você vai vendo que talvez você pode economizar dinheiro, talvez você não precise ganhar tanto, talvez você não precise morar numa casa tão grande, né? Talvez seu relacionamento, aquela pessoa que você acha que não vive isso aí, você pode viver isso aí, né? Então, é aquilo que eu falo, que é a revolução que começa no armário e vai para a vida.
a organização também. Começa na casa e expande, né? E aí, Vai. conta um pouquinho também disso, como é que você enxerga, né? Eu vou começar falando um pouquinho de pandemia, coisa que eu já percebi. A Fiocruz chamou alguns profissionais para fazer um curso em cima dos pós-sintomas de pandemia. Tá sendo super interessante, acho que eu vou trazer um insight disso para cá também. E aí eu falo um pouquinho do que já aconteceu. Bem. O que a gente já sabe, né? A mudança com a casa vai mudar. Sim. A gente começou a se deparar com algumas coisas do tipo, eu tenho privacidade dentro de casa? Às vezes a casa é grande e a pessoa entende que ela não tem privacidade. Às vezes a casa é pequena e ela entende que ela tem privacidade. Então a gente fala muito de relacionamento. Relacionamentos vão mudar muito depois dessa pandemia. Tanto da pessoa entender que ela consegue viver meses longe da outra pessoa que ela tanto ama, quanto de que aquela pessoa a gente já não tem mais uma sinergia boa. A gente já viveu o nosso momento, né? Isso vai acontecer. Já está acontecendo, que eu já estou vendo também que as taxas de divórcio já aumentaram, não sei quanto. Já. Na China já aumentou 35%. Aqui também. Eu não lembro o percentual exato, mas eu já recebi essa notícia. E a gente vai ter uma questão com a casa de revisão, de tanto de tamanho. Então, eu vou ter gente talvez procurando casas maiores, com mais áreas livres, só que com menos coisa para cuidar. Eu devo ter casas com espaços mais vazios, né? Porque o pessoal começou a ver que tirar pó de todos os badulaques... Nossa Senhora! Pega tempo. E a gente tem obviamente, a questão financeira e socioeconômica impacta muito nisso. A questão política impacta muito nisso. Será que eu quero ficar no Brasil? Será que eu não quero ficar no Brasil? Será que eu quero ficar em São Paulo, ouvindo britadeira dia e noite? Será que eu consigo ficar em São Paulo? Porque isso muda também. Então, eu tive um cliente agora que a gente estava no meio do processo. Ela é produtora do Netflix. Então, tudo parou, né? Porque produção de audiovisual parou. E ela falou, gente, eu só vou ter emprego em novembro. Se eu tiver, né? Tipo... Eu preciso mudar para a praia, que eu tenho... O marido dela tinha um apartamento que estava alugado lá, eu preciso mudar para lá e entregar o meu apartamento alugado para conseguir dar conta nesse momento financeiro. E eu tô fazendo esse movimento, né? Eu tô passando por isso. Eu vou voltar, porque não tem por que ficar aqui gastando esse dinheiro e isolada de todo mundo. Eu tive esse caso porque eu sempre viajei muito atendendo. E eu me peguei assim, eu vou ter que ter um lugar fixo agora, né? E a relação com a casa muda no sentido de que eu começo a entender a importância de ter alguns objetos de valor emocional que causam acolhimento, a importância de tirar as fotos que estão na caixa empoeirada e colocar algumas na parede para os momentos de tristeza, para os momentos de solidão. Mas eu também começo a entender qual o peso que eu quero dar para os meus objetos. Então, eu que sou uma pessoa que já passei por isso, já sou mais desapegada até pelo meu trabalho, eu tenho certeza que eu quero cada vez ter menos coisas, porque quando esse bicho for embora, quando a vacina chegar, eu vou sair parecendo uma pulga saltitante. Entendeu? A minha felicidade, Carolina, não tá dentro de casa. A minha felicidade é no encontro, que pode acontecer dentro de casa, mas ela é a outra pessoa. Eu sou uma pessoa que tem a necessidade de sair, de conversar, de gente. Eu sempre fui muito extrovertida. Eu lido muito bem com a solidão, porque né, é importante, eu lido muito bem com a solidão, mas o que eu gosto, o que me traz alegria de verdade é muvuca. Eu também. Então, cada vez mais eu vou ter menos coisa para administrar. Eu também, é isso, é o equilíbrio, né? É o saber que eu adoro gente, mas eu sei ficar sozinha. Mas o meu caso não é nem só do saber, e é até algo que eu me preocupo. Eu achei que eu ia surtar. Às vezes eu vou assim, tipo, ai, já deu, tá? Quero ficar sozinha. Eu moro separado. Eu sou casada, mas a gente mora separado. E isso é uma conversa que a gente teve logo no começo do relacionamento, porque eu falava, amor, eu te amo, mas eu não sei se eu quero ficar acordando e dormindo com você todos os dias, entendeu? Ai, Carol, isso é o que me dá esperança, sabia? Porque eu não me vejo. Sinceramente, difícil.
As pessoas levam um susto às vezes, elas acham muito estranho. Muito, falo, não, mas, gente... muito estranho. Não, eu achei maravilhoso, porque eu também me vejo nessa configuração. É isso, agora a gente tem liberdade. Porque aí eu acho que também está dentro do que a gente está falando, entendeu? A partir do momento que você desapega e que você entende que você não precisa ter aquela configuração de vida social que tem que ser, você Sim. permite ter uma configuração de casamento diferente, entendeu? Completamente diferente, Eu sou solteira sozinha aos 33 anos e não tenho pressão nenhuma de sociedade, porque eu tenho a vida que eu quero ter, entendeu? Que é isso, eu desapeguei de toda aquela obrigação. É isso. Você começa a ver isso, a consultoria de estilo me ajuda também a enxergar do tipo, eu posso apresentar uma reunião de camiseta e blazer. Uhum. Entendeu? Tá tudo bem. Eu consigo, né, trazer esse toque de Carol para os momentos. E até mais Carol. Você estar de camiseta. É bem mais Carol, porque aquilo social e calça social, né? Eu percebi isso quando eu fui fazer a triagem do armário. E eu falei, meu Deus, eu não gosto de calça jeans. Eu só gosto de calça de alfaiataria. Como que eu vou ser uma pessoa que eu sou meio mais descoladinha, assim, que usa camiseta sem calça jeans? Eu não gostava de nenhuma calça jeans. E aí entendi que eu não precisava ter calça jeans. Quando eu fui pra consultoria, eu entendi que tinha um modelo de calça jeans que eu gostava, um só. E eu tenho duas desse modelo, porque é isso que me atende, é isso que eu preciso. Mas você entender que você não tem que ter nada. Né? E aí você aparece na reunião de saia, lápis e tênis. E aí a pessoa olha, e a estagiária olha, e ela fala assim, então eu posso ser assim. Às vezes a gente não pensa no impacto da nossa representatividade para o outro. A gente acha que quem influencia a gente é só a Beyoncé. E ela influencia muito. Obrigada. Olha, eu vou te falar que eu tenho tido muita cliente com essa demanda, sabia? Cliente executiva, que é tipo, VP de empresa, diretora de empresa, e que falou, eu sou a única mulher, eu sou a única mulher diretora, eu sou a única mulher VP, e eu preciso mostrar para as outras mulheres que elas podem ter liberdade, que elas podem ser autênticas. Nossa, eu amo esses casos, quando vem cliente assim. Que muito... Vai se expandir, né? Aquilo vai crescer. Mas é isso, você usa a roupa como ferramenta de algo que comunica... De expressão. De expressão, isso. E você consegue espelhar, né? Então a menina, por exemplo, se eu tivesse uma chefe que usasse tênis com saia, provavelmente eu ia pensar, olha, eu posso fazer isso. Eu não tive. Mas a gente também, quando entrou tênis na passarela... Exatamente. A época era outra. Na época que eu comecei a trabalhar, era assim, calça social, camisa, salto, porque eu trabalhava assim, era super formal. Entendeu? Hoje em dia, eu acho que a galera deve ir de tênis. Mas até é outra demanda que as empresas estão tendo, de quando muda dress code, quando libera dress code, as pessoas não sabem o que fazer. Não sabem. Sair daquela fantasia da roupa de trabalhar. Tipo, e agora? Eu só sei trabalhar assim. Que é um dos maiores problemas de armário que eu tenho. Quando eu vou fazer a triagem, a primeira pergunta que a pessoa faz é a roupa de trabalhar. Mas eu vou tirar a roupa de trabalhar? Eu falei, não, assim, roupa é roupa. Roupa é roupa. Você que vai escolher que momento que ela vai ser usada. Isso. Aí a gente tira as coisas e ela fica em choque, porque aí eu tiro as saias, né? Vou tirar as saias. Aí eu tiro a saia desse tamanho, a saia midi, a saia super social, que é o conjunto do terninho. E vai tudo pra minha... E ela olha aquilo tudo junto. E a saia de praia, ela olha aquilo tudo junto, ela fala, mas... Eu falei, não, calma que a gente vai dar um jeito. Calma aí. Eu quero saber quais dessas você ama, eu não quero saber onde você vai usar. E quando a pessoa se vê com um armário menor e com as peças, tipo, saia, blusa, blusa, e não, tipo, roupa de trabalhar, roupa de ficar em casa. Isso quebra essa regrinha. O olhar começa a fazer novas conexões, né? Mas é uma das primeiras perguntas que eu faço quando eu inicio qualquer processo de consultoria. Você separa as roupas por ocasião do seu armário? É muito... 10% das pessoas falam que sim. Engessa, né? É um outro tipo de trabalho. Que aí eu vou ter que, né, mudar esse mindset. Sim. Roupa, que é a gente que vai trazer a combinação dela, que ela vai ser... Quando a pessoa já tem isso, mas já é outra abordagem, né? A nossa abordagem está mudando também.
de acordo com a pessoa. Vai muito, muito. De abertura até, porque a gente é isso, gente. O trabalho de consultoria que a gente faz é muito terapêutico, é muito sobre seres humanos do que sobre objetos e roupas. Eu lembro que, assim, quando eu fui começar a fazer, eu lembrava muito das sessões de análise mesmo, né? De quando clinicava. Do tipo, não, essa pessoa é mais introspectiva, eu tenho que ir de um jeitinho, essa pessoa é mais falante, então tem gente que já senta e já abre a vida. Tem gente que você vai descobrindo aos pouquinhos, que vai soltando, aí do nada senta um dia e solta uma bomba, né? Olha, isso eu tenho por causa disso, eu passei por isso. Eu mexo com muita coisa sentimental. Geralmente tem muita gente que me procura, então, que já tem algumas questões. Então, eu já encontrei carta de suicídio, eu já encontrei exame de aborto, eu já encontrei coisas ligadas à violência doméstica, enfim. Então, você precisa... Ih, Carol, deu mudo aí. Óbvio que me ligaram no meio da reunião. Voltou, foi rapidinho. Por que não? Precisa ter esse olhar para o ser humano. Claro. E essa questão do espelho, ela é importante porque quando você me vê com um relacionamento que é passado no papel, mas que as casas são diferentes, você olha, existe um novo meio, né? Eu pensei nisso quando eu descobri da Rita Lee, pequena. E eu falei, nossa, isso deve ser bacana. Eu era pequena, criança de tudo. E isso vai para toda a casa. Então, quando a pessoa entra numa casa, que a casa tem poucas coisas, ou que tem coisas de valor emocional, tipo, que ela não esperava, né? Às vezes eu vou lá e transformo, sei lá, alguma coisa X num quadrinho. Que o balde de pipoca virou porta não sei o que de cozinha do Darth Vader. A pessoa começa a entender, quando ela abre um armário e ela vê que não tem caixinha plástica, que é caixinha de papelão que a gente trabalhou, que dentro da bota não tem um organizador específico, tem um exame de raio-x antigo. Ela começa a entender que existem outras formas de organização e que eu não preciso ter. Quando eu tenho um armário cápsula, nossa, mas você tem 50, sei lá, 60 peças de roupa? Tenho. Mas você lida com... O original são 33, né? Não, esse Project Free. Só que a gente vai... Não, 52, né? Já tem os lados. Eu acho que 52 peças, porque eu não vou conseguir 33, não. Não, a Courtney, ela tem uma relação com a Marie Kondo, a gente estava falando disso um dia, legal. Com as consultoras, e assim, funciona muito para quando você organiza armário de inverno e verão. Europa funciona. Sim, porque eles vão tirando a cada estação. Aqui não funciona, então eu falo, são 33, né? 33 vezes 2, 66. Sim. Porque é isso, eu não tenho verão e inverno, né? Aqui você tem o verão no meio do inverno, o inverno no meio do verão, né? Tipo, todo dia. Dia de verão em São Paulo. Exato. Né? Ontem eu tô morrendo de calor. Hoje tá frio, E aí é esse olhar também do diferente. Tá tudo bem ser diferente, né? Tá tudo bem. Olha, ela tá vivendo com menos e ela tá feliz. Sim, com certeza. E legal também a gente trazer essas novas utilizações e evitar o descarte das coisas e evitar o novo. Isso é sustentabilidade. Sim. A gente fala de sustentabilidade no nosso dia a dia, vai muito disso também, do reaproveitamento, de você dar o destino correto para as coisas que você retira. Eu lembro que a gente bateu... Que é um trabalho. Quando as pessoas fazem, né? Sai muita coisa dos projetos com você também. Sim. E aí eu vou e falo assim, olha, isso daqui a roupa tá muito velhinha, você tem que encaminhar para o C&A. Isso daqui é tecido, banco de tecidos. Isso daqui é não sei o que, tem que ir para tal lugar. Isso vai para doação. Isso daqui é roupa de cama, tem uma ONG que só faz isso. Aí ela olha para mim com uma cara do tipo, tô exausta. Aí eu solto aquela frase, tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que consome. Sim. A gente tem que pensar no pós-consumo antes de comprar. Se você Exato. E aí reduz. Reduz, com certeza. Dá trabalho, a gente não quer ter trabalho. Para eu me lembrar disso, vai ser um horror. Eu já tô aqui mapeada. Antes de fazer a minha limpa de armário, eu já mapeei todos os lugares que eu vou encaminhar as coisas que vão sair do armário. Porque eu sei que tem muita coisa e eu não posso ficar... Aí o que as pessoas fazem? Ficam com aquele monte de saco meses. Isso é um problemão. Tanto que eu tenho que estabelecer prazo com eles. Aí, a minha sorte é que como eu faço casa inteira,
dá prazo. A minha sorte é que, como eu faço a casa inteira, tem um momento que a casa fica parecendo um campo de refugiados. Imagino. Então, eu uso uma tática que talvez pode ser uma boa opção para você, que eu pego os desapegos e eu coloco no lugar que está mais arrumado. Para atrapalhar bastante, assim, né? Que ela vai ver toda hora. E ela vai gerando um ódio, né? Ela, às vezes, eles mandam umas mensagens assim, Carol, eu tô te odiando tanto porque você colocou isso no meu hall de entrada. Eu falei, as coisas são suas, eu não trouxe nada, não veio nada da minha vida para ir. E aí, quando eles vão, esse senso de urgência aumenta na hora do desapego. Então, é um truque que eu uso bastante que funciona. E essa questão que você disse da movimentação, né, eu paro de fazer algo porque eu percebo que isso vai demandar muita manutenção, as coisas de alta manutenção. É também onde acontecem transformações, que eu falei um pouquinho da pandemia, mas de trabalho. Então, eu tive cliente que casamento melhorou, tive cliente que casamento acabou, tive cliente que decidiram, assim, sentaram na minha frente e falaram, a gente não quer ter um segundo filho, né? Menina, tipo, era uma conversa que estava há muito tempo engasgada, o elefante branco. E aí, quando a gente estava no meio da triagem das coisas da criança, ela sentou com ele, os dois se olharam, a gente não quer. Aí ele falou, não, a gente não quer. Porque aí dá um destino para essas roupas da criança. Isso. Eles entenderam que... guardando coisa de criança por isso. Essa é clássica. É o bebê imaginário. Eu falo que é o bebê do futuro que atrapalha o bebê do presente. Não, e outra coisa também que eu percebo que eu tento muito quebrar, né? Imagino que você também, por quem você é e pela sua abordagem das coisas. Ai, mas tô retorcendo pra ser menina, porque o outro é menina também. Aproveita, se for menino, casar coisa da menina. O que tem? Um monte de coisa dá pros dois. Sim. Essa é clássica. Tem muita coisa. E aí a criança vem completamente diferente da outra, não só em gênero, em personalidade, porque a roupa, ainda do gênero, você consegue ainda dar um truque, né? Tipo, é um processo, mas tem mães que são mais pra frente. Eu atendi uma cliente que ela tem um menino e que os casacos do menino são todos de menina. Comprados no departamento de meninas. Eu nem gosto de falar isso, mas comprados no departamento feminino. A maioria das coisas você nem percebe, gente. Outro dia eu vi um meme que era assim, a pessoa virou pra outra e falou, essa camisa é de homem. Não, essa camisa é minha. Eu faço o que eu isso que eu quero. Eu tenho muita roupa de homem. Tem gente que consegue compartilhar armário com o marido. Né? E aí tem essas transformações. Então, tem cliente que eu estava acabando o processo. Eles falaram, Carol, a gente tem um sonho de... Ele era português e eles estavam enrolando para mudar para a Europa, para voltar para a Europa. A gente estava enrolando porque era muito apego com a casa. E quando a gente passou pelo processo, a gente entendeu que a gente quer mudar e a gente vai mudar em fevereiro. E isso era novembro. E aí eu falei assim, ok, então é isso, muda de casa. Muita gente que muda de emprego. Muita gente que larga aquele emprego que, tá aqui faz tempo e começa... gasta menos tempo organizando as coisas e menos tempo limpando e menos tempo lidando com aquela ansiedade, começa a entender o que realmente quer pra vida, entende que a vida é finita. E a questão de consumo e de dinheiro mesmo, muda. E dá pra fazer, dá pra viver com menos. É uma bola de neve, é uma bola de neve. É uma bola de neve. E vai mudando. Muda tudo. E é muito bacana ver essas transformações assim que acontecem, né? De rupturas mesmo. E de entender que as coisas podem ser diferentes. Né? A pessoa passa a desenvolver algumas coisas, desenvolve criatividade na hora que você vai olhar de uma forma diferente, usar, não sei o quê. Resgata um hobby que sempre amou e estava encostado. Sim. Porque, né? E aí, às vezes, você vai criar... Eu falo, mas pera, o que você ama fazer balé. Isso sou eu, tá? Você ama fazer balé, Carol. Por que você está na aula de zumba e as coisas de balé estão embaixo da cama? Tipo, o que aconteceu? Você acha que a vida vai ser para sempre? Que a gente tem todo o tempo do mundo? A gente não tem. Sim. Eu trabalho muito finitude com os meus pacientes, né, com os bagunceirinhos. Trabalho muito, porque é importante também a gente ter essa ideia de que a gente não dura para sempre,
As nossas coisas terão que ser administradas em algum momento por nós ou pelo Não, outro. e alguém vai ficar com essa função, né? Isso, que é fez outro isso, transtorno. quem já fez isso sabe que Já. é difícil pra caramba. E tem a questão da finitude do objeto. Então, às vezes, ela fala assim, ai, mas eu gosto tanto desse scratch aqui, e eu tenho medo que esgarce. Aí você deixa parado, não usa, o bicho começa a mofar, as coisas acabam, objetos acabam, né? Seja por uso de mais ou uso de menos. Então, é todo um encontro. Você com roupa deve pegar muita coisa também. Muita que tá guardado para. Eu tenho a minha tia. Que amarelou, tecido branco amarelado. Nossa, super amarelado. Aí aquele couro fake, todo craquelado. Sapato, casaco, aquilo que outro dia você mesma botou de. Sim. Eu até compartilho muito, toda vez que vem conteúdo disso, eu boto para lembrar. Gente, não compra aquilo se desfaz sem usar. Não. Dentro do armário, eu não você sei. pega de novo, vira um pó. E tem uma questão que você deve ter passado, que é a culpa. Às vezes, Sim. Uma cliente pegou uma jaqueta, ela falou assim, ai, essa jaqueta, ela olhou com uma dor. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu, né? Aí eu falei, olha, esse tecido é poliuretano, blá, blá, blá. Ela olhou, meu Deus, eu achei que eu tinha cuidado mal. Eu falei, não, fulana. É a vida útil que é curta mesmo. Viu? Então, a pessoa tem informação. Mas sabe uma coisa também, Carol, que aí eu acho que tem muito a ver com essa questão do trazer alegria. Que é o nosso armário, eu sempre falo isso muito para os clientes, para os lives. Ele é a primeira coisa que a gente vê no dia, às vezes, né? Você acorda, você vai escolher uma roupa para trabalhar, para trabalhar de casa, para qualquer coisa. Você vai escolher uma roupa. E aí, o primeiro contato com algo no seu dia vai ser negativo? Você vai olhar para uma peça que vai te trazer sentimento ruim? Nossa, gastei uma fortuna e virou um pó. Ai, isso aqui cabia em mim há 30 anos atrás. Isso é o dia de cão. Tudo que você já começa o dia mal. Eu uso muito essa expressão daqueles dias que a gente tá menstruada. Sim. Que a gente tá... Não quando a gente tá menstruada, um pouquinho antes, que a gente tá parecendo baiacu do Nemo, sabe? Aí a gente tá irritadiça, chorosa. Inchada, se achando horrorosa, se achando problema. Inchada, e aí a gente vai e coloca uma roupa... E eu não tô falando que precisa usar roupa apertada, viu, gente? Eu nem sei o que é isso no meu armário, mas assim, nem eu, também você coloca uma roupa que não tem a sua personalidade. Aí... você já tá ruim, você fica pior. E sabe o que piora? Encontrar aquela pessoa que você não quer na rua. Nesse dia que você tá se sentindo horrível. Aparece. Mas e aí? Aí que é o nosso trabalho, tipo, não tenha isso. Exatamente, você vai ter pra quê um negócio que te joga pra baixo? Se sentindo confortável e olhando coisa que te faz bem todos os dias da sua vida. Porque se você comprou alguma coisa, é pra, no mínimo, te trazer alegria e felicidade. Eu falo assim, eu tenho uma coisa que eu uso que eu, tipo, me diz uma pessoa que você gosta muito, que você tem vontade de conversar. Aí a pessoa fala, né, sei lá, o Bono do YouTube. Maravilhoso. Daí beleza, você vai encontrar, você tá indo na padaria e você vai encontrar o Bono. Você não sabe que você vai encontrar o Bono. E você vai tirar uma foto com o Bono, afinal ele é o Bono. Você vai gostar de olhar pra essa foto? Aí a pessoa fala, não. Aí, às vezes, eu começo a adaptar, tipo, você tá de pijama com o Bono. Você vai querer usar esse pijama ou você vai querer usar outro? O Bono também tá de pijama furado, não tem problema. Esse pijama te traz conforto e alegria e se sente bem? Não me sente porque ele é uma camiseta de um show que eu gosto e eu e o Bono, a gente vai conversar a respeito do show. Beleza, traz alegria. Então, a gente começa a usar outros artigos. O quão gasta a roupa tá, né? Claro que é o lance que eu tenho. E tem pessoas que tem clientes. Sim, tem. Pra mim, não traz. Quando tá... Mas o pijama, né? Aí vai também. O pijama não pode estar furado, não pode... Aí me incomoda, né? Você tem que se entender pra entender o que te incomoda. E o que me incomoda o teu limite, Carol, e não é o que incomoda a outra pessoa. Exatamente. E com objeto acontece, com comida acontece muito, cozinha acontece muito. Utensílio de cozinha, né? É a louça que ama tá lá, guardando pó. E aí usa a louça que não gosta tanto. Aí, mas é porque esse prato não vai na lava-louça, esse eu amo. Ou não vai no liquidificador.
Tá, então a gente não precisa ter 24 pratos. A gente precisa ter 3 na mão. Porque aí você vai lavar na mão, porque o prato vai acabar. Sim. E aí a gente vai ter um pro micro-ondas, tá bom? Pra você não comer nele. Porque se você tiver mais que um, você vai comer. E aí a pessoa me olha assim, tipo, você é louca. Falo, dá um teste, faz um teste. Na semana seguinte eu volto. Carol, a louça diminuiu muito. Claro. Se você tem 24 copos em casa, você vai usar 24 antes de lavar. Então, você começa a pensar, tipo, na louça, no que você gosta, na louça que dá aquele quentinho no coração no dia difícil. Os objetos precisam ajudar nos dias difíceis. Super. Eles são ferramentas, né? Os Ele não tem que atrapalhar. São ferramentas para o nosso bem-estar, para o nosso conforto, para o nosso... Eu sou uma pessoa que eu sou muito motivada pela beleza. Então, eu preciso ver cores, ver ambiente, né? Eu sou cercada de quadrinhos, de coisas, mas é mínimo, não é também aquele que dá. Isso faz sentido para você. É. Se fizer sentido para você, tá tudo bem. Eu tenho uma coisa que eu odeio tirar pó. Então, na minha casa não tem quase nada pendurado. E as pessoas assustam também, porque é o oposto, né? Isso é desde criança. Isso não veio com a Marie Kondo. E aí as pessoas falavam assim, mas por que você não pendura? Eu falei, porque eu odeio tirar pó. E aí eu descobri que se não for para pendurar, também não é para ter. Entendeu? Porque aí eu precisava comprar uma outra coisa que representasse a viagem. Um quadro não era coisa. Você começa a se entender num nível e a casa vira um momento de acolhimento. Que quando a gente está no meio de uma pandemia, então não se aplica. Mas eu tinha uma cliente que falava assim, que ela escreveu para mim assim, que quando ela entrava em casa, às vezes ela tinha vontade de fechar a porta e ir para um hotel. Nossa, velho, que pesado. Eu acho que é a pior coisa que a gente pode sentir no nosso lugar de maior segurança. Carol, mas eu acho que isso veio muito à tona agora com a pandemia. Tipo, eu amo a minha casa, eu me sinto muito bem aqui. Eu posso fazer tudo aqui, a minha mesa de trabalho vira a minha mesa de happy hour na sexta-feira. Entendeu? Eu curto muito a casa, gosto da minha vista, gosto de tudo. E até foi um processo de desapego com essa casa, está sendo difícil. À vista. Porque eu gosto muito do meu, me sinto muito bem aqui, eu acho ele muito arejado, muito iluminado. Eu nunca mais vou arrumar um aluguel igual a esse. Eu passei por isso ano passado. Amiga, é um outro processo. Mas eu acho que quando você escolhe uma casa, e aí acho que as pessoas vão passar a considerar agora na escolha das casas, eu me sinto bem aqui, né? Eu vejo céu, eu vejo luz do dia, né? Eu estou enfurnada com um monte de prédio do lado. Sim. Bate sol, a questão do sol foi muito forte agora. Né? As pessoas, eu preciso ir na rua para botar minha carinha um pouquinho no sol. Gente com o pé para fora da janela para pegar um pouquinho de sol no pé. O sol, a varanda devem ser coisas que vão crescer. Varanda vai crescer. E eu vi outro dia também da interiorização, as pessoas indo para esse... Sim, a gente vai passar por um êxodo. E já tá ao contrário. Tipo, lá em Itaipava, que é perto de Petrópolis e tal, me falaram que as casas estão assim, vendendo igual água, que as famílias estão saindo do Rio, né? Família com crianças presas. Tudo isso transforma a gente de alguma forma. Tudo. E acho que a gente tem que olhar e endereçar. Carolzinha, se deixar, a gente fala aqui até amanhã. Fala, 5 horas. Né? Olha só, já são quase 24. Eu achando que era... deve ser 10 para as 4. Né? 4h20 então, já. Lindona, muito obrigada por esse papo. Obrigada pelo convite. Foi muito, a gente vai plantar aí umas sementinhas, né? E aí ele terá um vídeo, se tudo der certo no IGTV, porque o IGTV é um pouco temperamental, senão vai para o YouTube. Mas vai para o YouTube de qualquer jeito, né? Ou é nos dois no YouTube, certo? Até surgir uma outra mídia social. Vai para outra também. E vai para o podcast também. Então, quem preferir escutar a gente também pode. E podcast está sendo uma salvação, né? Também tenho consumido muito podcast. A gente consegue consumir conteúdo sem estar atrelado à tela. E aí você faz lavando louça, eu faço muito assim, tô cozinhando, tô lavando louça, aí tô ouvindo um podcast. É muito delícia, eu amo podcast. Lindona, então o canal aqui tá aberto para você, sempre que você quiser. Muito obrigada, amei o papo. Também amei. Vou despedir aqui, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.